Pessoal, seguindo, aborto. Veja, agora nós vamos fazer vários vídeos aí em relação ao crime de aborto, que nós vamos fracioná-lo, tá? Haverá várias frações aí para ficar mais fácil o entendimento. Então veja, nós temos que tratar do assunto, trabalhar o assunto aborto dos crimes 124 ao 128. Então veja, no 124 nós temos o chamado autoaborto. Depois, no 125, nós temos lá o aborto sem o consentimento da gestante. No 126, o aborto com consentimento da gestante. No 127, causas especiais de aumento de pena. E no 128, o chamado aborto legal. Portanto, vou passar uma noção geral para vocês sobre a questão de discussão quanto ao aborto e depois a gente passa a tratar de cada um dos crimes. Nas três espécies específicas de aborto, eu vou falar só dos assuntos que diferencia um do outro, depois eu vou tratar de um assunto único que se refere aos três artigos, tá? Por isso a ocorrência de várias divisões aí para vocês acompanharem. Mas vamos seguindo aí pelo código e pela doutrina que vai dar certo, ok? Então vamos lá. O que vem a ser o aborto? A doutrina define o aborto como sendo a interrupção intencional do processo de gravidez com a morte do feto. Alguns mencionam que é a interrupção intencional do processo de gravidez com a morte do produto da concepção. Por que do produto da concepção? Que a maior parte dos doutrinadores usa, ao invés de com a morte do feto, com a eliminação do produto da concepção. Por uma questão muito simples, pessoal. E eu botei a observaçãozinha aí embaixo. Na medicina legal, a hora que vocês verificam sobre essa matéria, sobre esse assunto, vocês vão verificar lá que nos 2 primeiros meses de gravidez, o produto da concepção, tá, é chamado de ovo. Tá? Nos 2 meses subsequentes, nos 2 meses seguintes, passa a ser denominado de embrião. E só daí em diante é que passa a ser chamado de feto. Por isso que a maior parte dos doutrinadores define como sendo a interrupção intencional do processo de gravidez, levando à eliminação do produto da concepção, envolvendo o produto da concepção como sendo o ovo, o embrião e o feto. Eu optei por colocar como a interrupção intencional do processo da gravidez com a morte do feto, levando em consideração o feto como um todo, ok? Então vamos lá. O aborto, pessoal, ele pode ocorrer de causa natural, de causa acidental, tá? E causa natural ou causa acidental, o fato é considerado atípico. Então, exemplo aí de causa natural, a má formação do feto, tá? É uma causa natural de aborto, algumas patologias que podem ocorrer aí, algumas doenças que podem ocorrer durante o processo gestacional, pode também ser causa de aborto natural. O aborto natural, por uma ou por outra causa, gera a atipicidade. Não nos interessa nesses dispositivos 124, 125, 126 a análise dessa situação. Assim como também não nos interessa nesses 3 dispositivos o chamado aborto acidental. Uma série de causas aí que pode levar ao aborto acidental, como uma queda, o próprio nome diz acidental, né? Se for proposital, a situação se inverte, um atropelamento e por aí afora. Essas situações levam à atipicidade, ok? Tá? E por que leva à atipicidade? Porque o aborto precisa ser intencional, portanto, exige provocação do sujeito ativo para que haja o crime. Daí, então, você conclui que o aborto pode ser natural, ele pode ser acidental, ele pode ser criminoso, que esse é o que nos interessa, esse que nós vamos analisar aqui, ou ele pode ser um aborto legal, que ele vem também lá no artigo 128 do Código Penal, ok? Essas são as 4 espécies de aborto existentes, ok? Também assunto considerado aí geral a todos os artigos que nós vamos tratar agora,
e que por isso esse videozinho separado, que esse comentário à parte aqui, é quando se dá o início da gravidez. Divergência na doutrina, bastante inclusive. Eu coloquei duas situações, duas fases aí que a doutrina discute a respeito, mas vocês vão encontrar 4 ou 5, tá? Mas essas duas já é importante aqui no nosso caso. Alguns doutrinadores entendem que já há gravidez com a fecundação. E o que é a fecundação? Nada mais é do que o esperma penetrando no óvulo. Portanto, a junção do esperma masculino com o óvulo feminino, nós já temos gravidez porque já há fecundação. Esse procedimento, ele dura para a medicina em torno de algumas horas, no máximo até 2 dias. Não excede esse período. Então, do ato sexual até algumas horas ou até 2 dias, portanto, de 2, 3, 4, 5 horas, até no máximo 48 horas, nós temos aí já o início de gravidez, portanto, já ocorreu a fecundação do esperma em relação ao óvulo feminino. E outros dizem na doutrina que, na verdade, a gravidez só se inicia a partir da nidação. E o que vem a ser a nidação? É a implantação do óvulo já fecundado no útero da mulher. Portanto, o prazo já se alonga um pouco mais. Para este procedimento, demora em torno de 5 a 10 dias. Alguns colocam de 5 a 15 dias, enfim. Mas o prazo já é um pouquinho mais estendido. Portanto, a corrente predominante em relação aos crimes que nós vamos analisar aqui é que a gravidez se dá a partir da nidação, tá? Portanto, demora, ainda que haja espermatozoide penetrando em óvulo, nós ainda não temos gravidez. Ela só ocorre quando esse óvulo já fecundado pelo esperma está implantado no útero da mulher. E isso demora aí em torno de uns 5, 6 dias, no máximo 10 ou 15, ok? Por isso, e é exatamente por isso, e levando em consideração exatamente esse processo de nidação, que o próprio Ministério da Saúde, através de portaria específica, autorizou no Brasil há alguns anos a utilização da pílula do dia seguinte. Se ela é permitida, a pílula do dia seguinte significa que ela atua em processo que ainda não há gravidez. Portanto, não há crime comprar e usar a pílula do dia seguinte, certo? Então, o que predomina na doutrina é que para existir gravidez precisa estar no processo de nidação. Então, eu coloquei aí as fases desse processo de fecundação para chegar até a nidação, mas de uma forma muito resumida, tá? Na primeira fase nós temos então o óvulo, que é liberado pelo ovário durante o período de ovulação. Tá? Em seguida, esse óvulo é fecundado, que se encontra já na trompa de Falópio e inicia então um movimento em direção à cavidade do útero. Após a chegada no útero, esse embrião se fixa no endométrio, que é o tecido que reveste a parede uterina internamente, e a partir desse momento, então, inicia-se o processo de nidação, que é exatamente essa implantação do embrião na parede uterina. Só depois de decorrido todas essas fases, que dura entre 5 a 10 ou alguns mencionam até 15 dias, é que nós temos a possibilidade de atuação para o ilícito nos crimes de aborto, ok?